E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar de um tema super legal, super importante, que vai servir para todas as áreas de aprendizado que vocês queiram fazer na vida de vocês, que é sobre como o cérebro aprende. Então, é um tema que, de fato, assim, serve para tudo, não só para o português, mas para todas as outras áreas. Por isso que eu quis trazer hoje isso para vocês como primeiro tema, vamos dizer assim, né? É importante a gente pensar, e eu acho que todo mundo aqui tem uma noção disso, mas o cérebro é o manda-chuva do corpo. É ele que administra todas as atividades que o nosso corpo exerce. Então é ele também que é o responsável pela nossa aprendizagem. Eu acho que é importante a gente começar a falar sobre os neurônios, que são circuitos nervosos que são constituídos por dezenas de bilhões de células, né? E esses neurônios processam e transmitem informações por meio de impulsos nervosos, né? Que percorrem ao longo de sua extensão. Eu vou colocar aqui do lado para vocês a estrutura desse neurônio. Então ele possui aí os dendritos, o corpo celular, o axônio, e aí eu tenho a bainha de mielina que eu vou explicar mais para frente o que é, né? Então, assim, a informação para ser transmitida de uma célula para outra, ela depende de uma estrutura, né? Que ocorre geralmente nas porções finais do prolongamento neural, que leva ao nome de axônio. Esses locais onde ocorre a passagem da informação entre as células são denominadas sinapses. Então, existe aí entre um neurônio e outro um espaço pequeno, assim, um pouco, não sei, eu tô brincando aqui com vocês, mas é um espaço pequeno. E aí, para um impulso nervoso pular para o outro, né, porque na verdade não vai pular, então ele passa pelas sinapses, né, então um impulso nervoso que são cargas elétricas, eles vão passar de um neurônio para o outro através de uma mudança química. Então, a bainha de mielina, para que serve a bainha de mielina? Vamos pensar assim, você está correndo e aí de repente o chão está molhado, todo escorregadio. E aí você vai escorregando e chega muito mais rápido que se você estivesse correndo. Essa é a função da bainha de mielina. Né? Então ela serve para o impulso nervoso deslizar, assim, deslanchar com a maior rapidez. Esses impulsos nervosos não servem não só, né, para o aprendizado, mas para qualquer coisa que venha do ambiente externo. Então, os sentidos, quais são os nossos sentidos? Nossos 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar. Então, esses 5 sentidos nossos, eles são captados por esses impulsos nervosos. Eles vão ser levados, esses estímulos externos, né? Que são captados pelos órgãos dos sentidos, vão levar todas essas informações até o cérebro dar uma resposta para eles identificar. Então, o que a gente vê, né, o que a gente sente pelo toque, aquilo que a gente come, são coisas que são informações que o nosso corpo recebe do meio externo para levar toda essa informação para o nosso cérebro e o cérebro interpretar, né, a realidade, né? Então, a bainha de mielina serve para isso, para levar essa informação, que é esse impulso nervoso, que é a informação, então ela é esse meio escorregante para o impulso nervoso e deslizar e chegar mais rápido até o cérebro, tá? Então no cérebro a gente tem o córtex cerebral. Então o córtex cerebral ele é uma porção externa do cérebro e que é constituída por uma camada cinzenta. Lá estão milhões e bilhões e bilhões de neurônios organizados em vários circuitos complexos, bem complexos mesmo, entrelaçados pelo outros, que se encarregam das funções de linguagem, memória, planejamento de ações, raciocínio crítico e que vão ali identificar que tipo de impulso é aquele, se é o impulso que veio do tato, se é o impulso que veio da visão, se é o impulso que vem do paladar. Então é lá no córtex cerebral que todas essas informações se encontram e são interpretadas. Por que eu falei tudo isso? Por que vocês acham que eu tô aqui falando sobre isso, de neurônios, dendritos, corpo celular, bainha de mielina, impulso nervoso, informação? Porque precisamos entender como que o cérebro aprende, né? Então, antes da gente continuar
esse processo, a gente precisa entender o que é aprendizagem. Então, a aprendizagem é um processo de aquisição de informação. Basicamente é isso. E ela se traduz, a aprendizagem, pela formação e consolidação de ligações de células nervosas. A aprendizagem não é uma coisa assim agora, né? Não é uma coisa que eu li aqui e, nossa, pronto, aprendi. Não, ela exige um processo de maturação, um processo de exercício e um processo de esforço. Mas calma que a gente vai chegar lá. Então, o cérebro possui uma grande capacidade de fazer e desfazer associações existentes entre essas células nervosas. O que significa isso? Que você pode aprender e desaprender. Simples assim. Então, ela apenas diminui com o passar do tempo, né? Mas todo mundo continua tendo a capacidade de aprender. O que acontece é que essas células nervosas da aprendizagem, elas vão perdendo um pouco a eficiência, né, do que uma criança. A gente pode ver que uma criança aprende muito mais rápido do que um adulto. É exatamente isso. Ai, mas qualquer pessoa pode aprender? Qualquer pessoa pode aprender, independentemente da idade. Mas o cérebro pode aprender qualquer coisa? E aí, o que vocês me respondem? Claro que pode. O cérebro ele é capaz de aprender qualquer coisa, independente de qualquer outra coisa. Ele pode aprender. Mas o que acontece? O cérebro só aprende aquilo que ele está disposto. E o que seria isso, né? Por exemplo, uma pessoa só vai aprender alguma coisa se ela souber que aquilo é importante para a vida dela. Então não adianta eu ficar aqui falando, trazendo um monte de coisa, se você não tem interesse. Então é questão da atenção. Aquilo que vai te prender a atenção é aquilo que vai fazer você aprender melhor e mais futuramente. E é o que você vai aprender. E isso é muito interessante. Então a gente tem uma relação aí entre aprendizagem e memória. A aprendizagem é o processo de aquisição, como eu já havia dito, e a memória é a persistência da aprendizagem de uma forma que se pode ser evidenciado posteriormente, ou seja, uma aprendizagem que fica, né? Então essa é a diferença da aprendizagem para a memória. A memória precisa reter essa aprendizagem. Então vamos lá. Para uma informação se fixar de forma definitiva no cérebro, né, é preciso passar por 3 processos simples, que é o da repetição, da elaboração e da consolidação. A repetição é o uso dessa informação várias vezes e de diversas formas. A elaboração é essas várias formas, é usar isso em várias formas e fazendo associações de conhecimentos já existentes. E a consolidação é um processo mais demorado, mas que vai acontecer no sono. Então, quando a gente aprende alguma coisa, a gente precisa repetir. Então, como que a gente pode explicar isso de uma forma mais concreta? Então, vamos lá. Reuniu uma grande quantidade de informações. Depois você vai... E claro que essas informações, você vai escrever essas informações. Depois você vai pegar essas informações e vai pensar o seguinte: como que eu posso colocar essas informações e esse assunto no meu dia a dia? Eu não sei. Vocês que pensem aí. Cadê? Mas, e aí o que vai acontecer? Aí você, depois que escreveu aquilo, fale para você, apresente isso, seja no seu espelho, seja para alguém. Às vezes o estudo entre amigos é muito legal por isso, porque um pode explicar para o outro e isso vai ajudando nesse processo de elaboração e na repetição também, porque você precisa repetir aquilo que você estudou. Vocês podem ter certeza que é assim que vocês vão aprender. E o sono é que vai ajudar a condensar tudo isso. Condensar como? Fixar. Então, por isso que é necessário e importante a gente ter um sono muito bom. Dormir bem, aí minimamente 8 horas, né? Por causa disso, porque tudo aquilo que você aprendeu, o cérebro vai consolidar e vai guardar no HD, vamos dizer assim, né? Então, eu queria muito agradecer e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se vocês gostaram. Se vocês querem saber mais alguma coisa, marque os seus amigos, marque seu filho, marque sua filha, sua avó, seu avô, sua tia, seus amigos, pra gente aprendendo mais. Tudo bem? Então, um beijo pra vocês.